Comprei um imóvel e ele está alugado. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador comercial da Alfa Leilões e hoje a gente vai conversar um pouco sobre imóveis alugados em leilão, né? Imóveis que foram para leilão e já estão locados. Existem muitas dúvidas sobre esse tema. Então, a partir de quando eu começo a receber os aluguéis? Quem é que recebe os aluguéis? Sou eu mesmo? É o antigo proprietário? O inquilino tem que sair imediatamente? Como é que funciona essa relação de locação após uma arrematação? Antes da gente responder tudo isso, eu quero deixar muito claro, é muito importante a gente dizer que a locação, né, numa situação em que o imóvel estava alocado quando ele foi a leilão, não é algo ruim, não é algo que necessariamente vai te trazer algum prejuízo ou estará contra a sua estratégia, tá? Na verdade, é muito mais fácil que isso potencialize o seu investimento, tá? Ou seja, é muito mais fácil isso ser algo positivo do que negativo, isso considerando diversos formatos de estratégia diferentes, tá? Então vamos lá, qual é a primeira coisa que você precisa saber, que você precisa procurar saber quando a gente tem aí um contrato de locação, né, de um imóvel que você arrematou ou que você pretende arrematar? A primeira coisa que a gente precisa saber é se você está vinculado ou não àquela locação. Se você tem a obrigação de manter aquela locação ou não, tá? Essa é a coisa mais importante de saber e a partir disso você consegue definir todas as demais estratégias ou adequar alguma estratégia que você já tinha em mente à situação do imóvel, tá? Para a gente saber se você está vinculado ou não, é muito simples. A lei do inquilinato, né, uma lei especial, ela vai trazer essa obrigação, ela vai criar esse vínculo entre o arrematante e o inquilino se forem atendidos 3 pré-requisitos, tá bom? Com esses 3 requisitos, aí sim o arrematante está vinculado à locação, mas se não houver, se estiver ausente qualquer um dos 3, então o arrematante não estará vinculado, ou seja, os 3 têm que ser atendidos. A falta de apenas um deles já não vincula o arrematante, tá bom? Quais são esses 3 requisitos, tá? Primeiro deles, o contrato tem que ser por tempo determinado, tá bom? Então, contratos por tempo indeterminado, todos eles, né? Qualquer contrato por tempo indeterminado não vincula o arrematante, apenas contratos por tempo determinado. Então, esse é o primeiro requisito, que seja um contrato por tempo determinado. Segundo requisito, que neste contrato de locação existe uma cláusula de vigência mediante alienação. Então, esse contrato de locação vai deixar estipulado, né, vai deixar escrito, vai ter uma cláusula específica dizendo que se houver alienação desse imóvel, né, alienação forçada, alienação judicial, leilão, né, desse imóvel, o contrato permanecerá vigente. Isso tem que estar em contrato, tá bom? Então, uma cláusula de vigência mediante alienação, tá? E o terceiro requisito, que este contrato esteja averbado na matrícula do imóvel, tá bom? Então esse contrato tem que estar averbado na matrícula. Então, se o contrato for por tempo determinado, tiver averbado na matrícula e não tiver a cláusula de vigência mediante alienação, então esse contrato não vincula o arrematante. Se for um contrato com cláusula de vigência mediante alienação averbado na matrícula, porém é por tempo indeterminado, ele não vincula o arrematante. Para vincular o arrematante, tem que ser um contrato por tempo determinado, que tenha cláusula de vigência mediante alienação e que esteja averbado na matrícula do imóvel. Somente dessa forma, o arrematante estará vinculado, tá bom? Ou seja, qualquer imóvel que você pegar para analisar, se tiver averbação de locação na matrícula, é muito importante que você verifique se os outros 2 requisitos são preenchidos, né? Eles estão preenchidos. Pegando esse contrato de locação é muito fácil de obter, tá bom? Você pode, inclusive, se for aqui com a Alfa Leilões, você ligar pra gente, a gente já pegou, porque estando averbado na matrícula, basta fazer um contato com o cartório de registro de imóveis que você tem acesso ao contrato de locação, se ele estiver averbado na matrícula, tá? E aqui na Alfa, estando, a gente sempre vai atrás, então é só ligar pra gente. Mas, se for um caso, por exemplo, que não seja da Alfa, aí
você tem esse recurso de ligar no cartório e conseguir esse contrato, caso ele esteja averbado na matrícula, tá? Se está averbado na matrícula, vá atrás do contrato para verificar se os outros 2 requisitos são atendidos ou não, tá? E aí você vai saber se esse contrato te vincula ou não. Poxa, estou vinculado ao contrato. E agora? Agora você vai ter que respeitar a locação. Então, se foram atendidos os 3 requisitos e você está vinculado ao contrato, então você vai ter que, durante aquele tempo determinado, manter a locação para aquele inquilino. É claro que hoje, no mercado atual, né, existem muitos contratos que são feitos não necessariamente para manter ali a relação como é de locação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes é colocado um valor no contrato de locação e é pago outro, tá? Isso pode acontecer no mercado. Em situações como essa, né, ou semelhantes, em que o valor do contrato, alguma condição do contrato seja completamente desproporcional, você como proprietário, né, e agora faz parte daquela relação jurídica, você pode também pedir a revisão do contrato, tá? Você pode fazer a revisão do contrato para ajustar ele para que seja algo razoável. Então não é nada razoável eu arrendar uma terra de 1.000 hectares por R$2.000, R$5.000, R$10.000, não faz o menor sentido, né? Então situações como essa, né? Eu dei uma situação muito escrachada, né? Mas qualquer situação semelhante que não é equivalente à troca, né? Que não é equivalente à relação, você pode pedir a revisão do contrato, tá? Então você está vinculado, mas você tem todos os direitos que o proprietário tem, né? Então, os direitos como parte ali na relação jurídica. Então, qualquer desproporcionalidade estaria sujeita à revisão. Você estando vinculado, aí, se a sua estratégia, por exemplo, era vender esse imóvel num curto período de tempo, aí você vai ter que olhar por quanto tempo, né, que você vai ter que respeitar essa locação. Mas geralmente não é pouco, geralmente pelo menos uns 2 anos, né? A não ser que você tenha arrematado no momento em que esse período de locação já está bem avançado, tá? Isso pode acontecer. Pode ser que seja por tempo determinado, que foram 5 anos de locação, mas que está faltando 2 meses só para chegar ao fim do contrato, né? Então ainda funciona, você manteria ali 2 meses o inquilino por obrigação, né? Mas se você pretende vender, esse pode ser um ponto determinante para você decidir, pode não, vai ser um ponto determinante para você decidir participar ou não desse leilão que te vincula à locação. Agora, se ele não te vincula, né? Se ele não está vinculando você à locação, aí você tem um cenário absolutamente favorável. Você pode manter o inquilino por um período de tempo. Se você quiser vender, você pode vender, você não está obrigado a manter o inquilino, né? Você pode conversar com ele, você não está vinculado ao contrato, então com mandado de missão na posse, o inquilino sai, tá? O mandado de missão na posse, ele vai tirar qualquer ocupante de dentro do imóvel, independente da natureza da ocupação. Pode ser um antigo proprietário, pode ser uma invasão, pode ser um inquilino, não importa qual é a natureza da ocupação e nem quem está ocupando, se é criança, se é idoso, não importa. O mandado, ele vai dizer que tem que emitir o arrematante na posse, beleza? Apenas ele não cria, né, situações em que o mandado faz algo diferente. Ele não cria exceções, tá? Não existem exceções na regra e na lei. Mandado de missão na posse, né, o oficial de justiça vai emitir um arrematante na posse, independente de qualquer coisa, da natureza de locação ou de quem está ocupando, tá? Então, muita gente utiliza muito a lei do inquilinato, né, para falar da ordem de despejo, né, denúncia do contrato. Você pode utilizar esses recursos, né? Mas eu acredito que entre entrar com uma ação, seja mais fácil seguir pelo caminho do mandado de missão na posse. Se você por algum motivo tiver com o mandado enrolado, acontecer alguma coisa e não vai te expedir a carta ainda e consequentemente não vai expedir o mandado, aí sim você pode recorrer a outros meios, né? Via de regra, o mandado vai sair primeiro, tá? É o mais comum de acontecer, é o mandado sair primeiro. Mas, quem te diz que você pode fazer a denúncia do contrato, 60 dias, enfim, toda a lei do inquilinato também não tá errado, você pode fazer também, tá bom? Mas o mais importante que você precisa saber é que esse contrato não te vincula, beleza? Não vincula o arrematante. Então, por que eu vejo isso como algo com muito potencial, né, para poder
alavancar ainda mais o investimento que você está fazendo. Então, se você quer manter um inquilino lá no imóvel, se você quer uma renda passiva, não vai importar muito se você está vinculado ou não, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Depende se você quer aumentar um pouco o valor do aluguel, enfim, depende um pouco, né? Mas vai importar menos para você estar vinculado ou não, porque você já queria ter um inquilino, você já queria ter uma renda passiva, né? Então, o contrato te vincular, você vai precisar olhar as condições do contrato, vai precisar olhar toda a situação e a relação jurídica, e se você estiver de acordo, continua sendo um bom negócio para você. Se você não está vinculado e você tem um inquilino lá, melhor dos mundos, você pode renegociar esse contrato, é uma pessoa que já está lá há algum tempo, conhece o imóvel, né? Então é muito mais fácil essa negociação. E você consegue começar a receber os aluguéis muito rápido, né? Muitas vezes até antes de se ter uma carta ou um mandado, dependendo ali da negociação que você fez com o inquilino. Se você quer vender, né? Aí estar vinculado a um contrato de locação longo realmente vai ser um problema, pode ser um problema, né? E se você não estiver disposto a aguardar esse tempo do contrato de locação, isso realmente faria com que você declinasse desse imóvel e seguisse para outro, já que o seu objetivo é comprar e vender rápido. Porém, se o contrato não te vincula, né, se tem ali a situação que você não está vinculado ao contrato de locação, então isso na verdade vai potencializar os seus resultados. Por quê? Se você, por exemplo, compra um imóvel desocupado, ou um imóvel em que o proprietário está morando, você vai utilizar ali o mandado de missão na posse para poder entrar no imóvel, né? Enfim, ou ainda que você consiga entrar mais cedo no imóvel, você vai ficar um período de tempo até que você consiga vender esse imóvel, né, com um passivo. Esse imóvel não vai estar te gerando renda até que você consiga vender. Que você venda ele em 2, 3 meses. Né? O mais comum mesmo é que demore um pouco mais de tempo, né? Até porque o processo, falando de leilão judicial, geralmente a gente diz pro pessoal que leva mais ou menos aí uns 90 dias, né? Se você tiver uma assessoria jurídica especializada, né? Alguém que sabe ali como conduzir o pós-leilão, uns 90 dias ou, né, em alguns casos 6 meses, para poder ter ali a carta, mandado, tudo certinho, né? E você ainda tem um período que você vai levar para poder vender, né? Mas enfim, vamos colocar aqui uma situação hipotética que 2, 3 meses você já conseguiu vender esse imóvel. Poxa, você já ficou 2, 3 meses aí sem uma renda e pagando o condomínio, pagando as coisas. Se você tem um inquilino nessa situação que não te vincula, você poderia, por exemplo, chegar no inquilino, conversar com ele e dar para ele 2, 3 meses para ele poder desocupar. E durante esses 2, 3 meses ele vai te pagar aluguel e você tem um tempo aí para poder trabalhar no imóvel, né? Ou você pode até manter o inquilino e fazer a oferta do imóvel, né? Explicar para ele o que você quer fazer, que você quer vender. Muitas vezes pode ser até que esse inquilino tenha interesse em comprar, tá? Isso pode acontecer, tá? Eu já vi acontecer o inquilino querer comprar também. Mas caso ele não queira ou não possa comprar, né? Você consegue ali receber os aluguéis até que você concretize a venda, né? Então, a partir do momento que você tiver, por exemplo, a carta, que tiver passado pro seu nome, que você conseguir vender ele de forma financiada, que geralmente aumenta muito a liquidez, né? Você chega, conversa com o inquilino, fala que agora você vai começar os anúncios de venda, né? Dá ali um mês, 2 para ele poder desocupar, enfim. É muito mais fácil se negociar e você ganha muito mais, porque durante todo esse período de tempo, né? Você vai receber os aluguéis desse imóvel, né? Então na minha visão, é algo que em todos os cenários é benéfico. É difícil imaginar um cenário em que isso não seja benéfico. Eu, particularmente, né? Nunca consegui pensar num cenário em que um inquilino, com um contrato de locação que não vincule o arrematante, gere algum tipo de prejuízo. Senão é uma pessoa cuidando do imóvel, basicamente, uma pessoa que está ali dentro morando, então está cuidando do seu imóvel, te paga aluguel, né? E você não está vinculado a manter essa pessoa lá, sabe? E nem, enfim, você pode, se quiser renovar o contrato, você pode fazer o que você quiser, sabe? Então é uma situação que realmente eu só vejo benefício nessa relação. E é por isso que no início do vídeo eu comentei que é muito mais fácil isso ser algo positivo do que negativo para o arrematante, beleza? Porque você tem duas hipóteses, vincular o arrematante ou não vincular. Se vincular, pode matar,
boa parte das estratégias, como pode continuar atendendo estratégias principalmente de renda passiva. Enquanto o imóvel não vincular o arrematante, vai de certa forma ser benéfico para todas as estratégias, pelo menos as mais comuns utilizadas hoje em dia. E a grande maioria dos contratos que a gente vê aqui, a grande maioria dos imóveis com locação, eles não atendem os 3 requisitos e por consequência não vinculam o arrematante, né? É um caso ou outro que a gente acaba vendo que tem os requisitos atendidos. E outra pergunta que fazem muito é a partir de quando, né, que esse inquilino, em qualquer uma das duas relações, tanto a que vincula o arrematante quanto a que não vincula, a partir de quando que o inquilino precisa pagar o aluguel para o arrematante, né, para o novo proprietário. E vamos lá, o que a gente costuma dizer aqui para os nossos arrematantes, né? Qual é o momento em que a arrematação é perfectibilizada? Qual é o momento em que você é proprietário de direito, tá? No momento da assinatura do auto de arrematação pelo leiloeiro, arrematante e juiz, tá? Então, por exemplo, arrematou o imóvel aqui na Alfa Leilões, o auto já vai para o processo com a assinatura do leiloeiro e do arrematante, só vai ficar para o juiz assinar. O juiz assinou, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável. A partir desse momento, a arrematação se perfectibilizou, né, na sua forma de direito, né? Então, para todos os fins, o arrematante tem todos os direitos e obrigações de proprietário, né? Afinal, a partir desse ponto, a arrematação é perfeita, acabada e irretratável, portanto, ele já é o novo proprietário de direito. E as coisas que vão vir a seguir são só para fazer-se cumprir esse direito que ele já tem. Então ele já é proprietário, né? Ele já tem o direito. A arrematação é perfeita, acabada e irretratável. Então a carta de arrematação, ela serve para quê? A carta de arrematação que vem depois do auto de arrematação, tá? São duas coisas diferentes. A carta de arrematação, ela serve para que você registre na matrícula do imóvel a sua arrematação. Tá? Então a carta seria teria o mesmo efeito de uma escritura pública, tá? Mesmo efeito. Então você vai com esse documento até o cartório de registro de imóveis, né? A carta de arrematação, e registra na matrícula a sua arrematação. Então a carta, ela vai fazer com que você dê publicidade ao seu direito, publicidade à sua arrematação, ao seu direito de propriedade. Você já tinha o direito de propriedade, ele foi adquirido, né, ao fim do certame, ele foi perfectibilizado, a arrematação perfeita, acabada e retratável, tá? Tô repetindo bastante isso para ficar na cabeça. Essa arrematação ela foi perfectibilizada no momento da assinatura do auto de arrematação pelos 3, né? Pelos 3 que eu falei, leiloeiro, arrematante e juiz, né? E a carta de arrematação ela vem para dar publicidade a esse direito, a essa arrematação, tá? E o mandado de emissão na posse vem para poder fazer valer o direito de proprietário, né, de usar e usufruir do bem dele, tá bom? Então o proprietário ele já pode dispor, por exemplo, do bem, a partir do momento que ele registrou, que está formalmente registrado ali a propriedade dele na matrícula, né, ele vai conseguir dispor desse bem, vender, financiar, fazer tudo que ele quiser, né? Mas ele precisa usar e fruir, né, do imóvel. Então ele precisa ter a posse desse bem. E o mandado vem para poder fazer valer esse direito que ele tem de proprietário de possuir o imóvel, né? De ter a posse, de poder usar e fruir. Então os atos subsequentes à assinatura do auto, eles vêm para poder fazer valer o direito que você já adquiriu. Falei tudo isso, né? Dei toda essa explicação para dizer o quê? A partir da assinatura do auto de arrematação, pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação é perfeita, acabada e retratável, portanto, é a partir deste momento que você, arrematante, passaria a receber os aluguéis. Bom, eu espero ter conseguido contribuir e responder as dúvidas, né, de todos que estavam buscando aí saber como funciona a locação, né, dentro do leilão, nessa relação de locação. E quero convidar todos a se inscreverem aqui no nosso canal para poderem estar por dentro de mais conteúdos como este. Cliquem no sininho também para vocês serem notificados sempre que a gente postar um novo vídeo, tá? Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E é claro, se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo que vai nos ajudar muito com o nosso trabalho, tá bom? E é claro que se tiver mais alguma dúvida ou quiser aprofundar um pouco mais o tema, nossa equipe de atendimento estará sempre à disposição de vocês. É só ligar
ou mandar uma mensagem que ficaremos felizes em atender vocês e tirar todas as dúvidas, tá? O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!